Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim, Léo. Beleza, obrigado, Sim, Léo. Thiago. Ok. Bom, vou dar os recados aqui já iniciais, né, os lembretes da nossa TPC, para se atentarem aos microfones, né, ligados aí, manter desativado, de preferência também deixar o celular no silencioso, né, se for fazer alguma intervenção na hora da interação. A gente já começou a gravação da TPC, então para ser disponibilizado aí para o momento em que alguns professores não conseguem assistir agora na parte da manhã, e no final a gente disponibiliza o formulário aí para o registro, né? A nossa TPC, ela tem dois participantes, né? Um convidado especial e uma participante especial, que é uma TPC especial, portanto, né? Nesse dia 17 de agosto, essa terça-feira, com um tema e um título: currículo, né, adaptação, avaliação, recuperação e excelência acadêmica. A gente conta com apoio nessa nossa reunião de ATPC com a PCNP de Educação Especial Débora Camargo, o PCNP, o grupo de Ciências Humanas, né, o João Marques de História, eu, Leonardo de Geografia, o Luiz dando um apoio tecnológico para a gente, e o PCNP de Filosofia e Sociologia, o Thiago Cunha. Bom, iniciando a pauta, né, por que eu disse que é uma ATPC, uma ATPC especial, né? Porque a gente conta com a participação da PCNP de Educação Especial, Débora Camargo, que vai falar com a gente sobre educação especial, adaptação curricular, avaliação e recuperação, né? Vai ser esse primeiro momento agora da nossa TPC, depois ela tem uma apresentação, ela vai trazer um momento também de algum exemplo dentro do currículo para a gente compreender a importância aí da adaptação curricular, da avaliação e esse processo de recuperação que a gente está vivendo de forma mais intensiva agora com o retorno parcial ou intercalado, né, do presencial dos estudantes. No segundo momento, a gente tem um convidado muito especial também da área de filosofia, do componente de filosofia, né, na nossa área, que vai falar um pouco sobre um autor da filosofia. É o professor Pedro Morgado, que vai conversar com a gente das escolas Pinto Pestana e José Hilton Falcão. Depois também da participação do Pedro vai haver uma interação e a gente encerra, libera aí o registro de participação. Bom, quais são os objetivos, né, da nossa ATPC, então? O primeiro é tratar a adaptação curricular com enfoque na avaliação e recuperação e apresentar experiências de excelência acadêmica, né, de professores de ciências humanas da nossa rede. Então, a ideia é trazer, nós fizemos aí algumas ATPCs anteriores convites, né, para os colegas nós, né, da nossa diretoria de ensino, trazerem aí práticas ou reflexões sobre as suas vivências em sala de aula, nas escolas. E hoje a gente vai contar aí com a participação do professor Pedro Morgado. Bom, e aí vamos começar eu chamo aí a PCNP Débora Camargo para falar para a gente sobre educação especial, adaptação curricular, avaliação e recuperação. Débora? Bom dia. Tá tudo ok com o meu áudio? Ok, Débora. Beleza. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como o PCNP Leonardo comentou, hoje eu estou com vocês aqui para conversar um pouquinho sobre educação especial, né, a convite da equipe de humanas. E o tema que a gente escolheu para conversar com vocês, né, é sobre adaptação curricular, a avaliação e o processo também de recuperação dos nossos alunos da educação especial. Pode passar.
Bom, o objetivo dessa nossa apresentação é apresentar para vocês o público-alvo da educação especial na nossa rede estadual de ensino. Eu acredito que seja muito importante os professores, nós professores, sabermos quem que é o público-alvo. A gente sempre fala alunos de inclusão, público-alvo da educação especial, mas é bacana a gente saber quem que é os alunos que são considerados aí público-alvo da educação especial e que têm ali os direitos assegurados pela nossa resolução. Conversar também um pouquinho sobre adaptação curricular. Então, conceituar para vocês a adaptação curricular, é importante a gente pensar na teoria, mas também na prática. Então, eu trago também um exemplo de uma adaptação curricular do componente de sociologia, tá? A adaptação curricular é um tema que a gente sempre deve refletir. Já estive em alguns momentos aqui na adaptação na TPC, com a equipe de humanas e nas outras áreas também, falando desse tema, mas é sempre importante a gente abrir espaço para esse diálogo, né? Dentro também das nossas escolas. Os professores, sempre que possível nas ATPCs, conversar sobre adaptação curricular. Tá? Sempre colocar em pauta, né, que a gente assim vai construindo essa cultura da inclusão nas nossas escolas. E refletir o processo de avaliação e recuperação dos nossos alunos. Então, a avaliação e a recuperação, ela está aí atrelada a todo o processo de adaptação curricular. Então, eu trouxe para vocês também uma reflexão sobre todo esse processo. Pode passar. Então, para a gente começar, né? A Resolução 68 de 17 de dezembro de 2017. Essa resolução, ela é que ampara a educação especial. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade da nossa rede, procurar essa resolução. Ali tem muita informação, ela traz todo um amparo legal. E é bem interessante vocês conhecerem mais, né? Eu trouxe aqui só o artigo 3º, onde ela fala sobre o público-alvo mesmo, mas é interessante, quando possível, vocês conhecerem mais sobre essa resolução. Ela define como público-alvo da educação especial os alunos que têm deficiência, e aqui a gente considera todas as deficiências, a visual, deficiência intelectual, a auditiva, a síndrome de Down, porque tem a deficiência intelectual associada, né? Então, todas as deficiências. O transtorno do espectro autista, então, os alunos que têm autismo. E é interessante aqui a gente também saber que o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, né? O espectro, ele tem as suas manifestações de diversas formas. Então, antigamente tinha outras nomenclaturas que hoje são consideradas o TEA, tá? Então, às vezes vocês vão ter ali um aluno que o coordenador apresenta para vocês relatório e está escrito transtorno global do desenvolvimento, ou transtorno desintegrativo da infância, Asperger, que algumas pessoas falam Asperger, né? É um autismo mais leve. Então, todas essas nomenclaturas são hoje consideradas transtorno do espectro autista. E altas habilidades e superdotação, nosso terceiro público aqui. Nossa diretoria de ensino tem muitos alunos com deficiência, tá? Principalmente a deficiência intelectual, e também o transtorno do espectro autista. A altas habilidades e superdotação é um número menor, que, se eu não me engano, a gente só tem 2 casos na diretoria. Pode passar. Então, pensando, né, nesse nosso público-alvo da educação especial, a gente pensa logo em adaptação curricular, né? Eles têm todo ali um amparo legal, como atendimento educacional especializado, e na sala de aula regular é preciso se pensar em adaptação do currículo. Claro que a adaptação do currículo, ela não é feita somente para alunos que são considerados da educação especial, mas qualquer aluno que tem alguma dificuldade mais acentuada na aprendizagem, eles também precisam, né, dessas adaptações. E a adaptação curricular, o que ela vem a ser, né? Elas são os ajustes que a gente faz no nosso currículo, no conteúdo, dentro de todos os componentes, né, das diferentes instâncias curriculares. E elas precisam ser feitas para responder a uma necessidade específica do aluno. Ela favorece as condições que são necessárias para que o aluno ele possa ter o máximo possível ali de aprendizagem garantida a ele.
elas são essenciais principalmente também para a prática de respeito à diversidade. Na nossa sala, a gente tem uma diversidade, cada aluno aprende de um jeito, cada aluno tem o seu tempo, e essa adaptação curricular, ela vem justamente para isso, para respeitar essa diversidade que a gente tem dentro de uma sala de aula. E garantir a acessibilidade de todos, né? Que todos tenham acesso à aprendizagem que está sendo oferecida. A adaptação curricular, ela implica algumas variações, né? Então, elas variam, adequam, às vezes até modificam os objetivos. Então, você tem um objetivo de aprendizagem para a turma, e para aquele aluno que tem uma necessidade mais acentuada, uma necessidade específica, a gente precisa pensar num objetivo específico para ele também. O conteúdo, ele também pode sofrer alguma variação para poder ser adequado a esse objetivo que a gente tem estabelecido para esse aluno. A metodologia também, ela vai ser diversificada, assim como as atividades que são oferecidas. Às vezes a gente consegue trabalhar a mesma atividade, tem casos que a gente precisa promover uma atividade variada, diversificada, e a avaliação e a temporalidade. Então, a avaliação, ela deve considerar todo esse processo e também a temporalidade desse aluno, que geralmente, né, nossos alunos que têm alguma deficiência ou transtorno do espectro autista, por exemplo, eles têm um tempo de aprendizagem bem mais devagar que os alunos que não têm a deficiência ou o transtorno. Pode passar. Então, aqui, para a gente lembrar que a adaptação curricular, ela é feita sempre pensando no caso do estudante. Né? A gente pensa num estudante, na necessidade específica dele, e a gente prepara uma adaptação exclusiva para ele. Né? Sempre tem essa necessidade de estudar o caso do aluno, verificar quais que são as possibilidades dentro daquilo que o aluno tem de potencialidade, a melhor forma de adaptar esse conteúdo para a gente conseguir desenvolver as habilidades do componente. Pode passar. Aí, para a gente começar a pensar em adaptação curricular, né? Um processo que a gente tem que seguir para poder construir as nossas atividades adaptadas. Tem dois aspectos ali que eu coloquei no título do slide que são fundamentais. Se esses dois aspectos eles existem, a gente consegue planejar as adaptações curriculares. Primeiro, o professor ser especialista do seu componente. Se a gente tem um professor com a turma, ele é especialista do componente, ele tem domínio do currículo, ele tem domínio em planejar estratégias diversificadas, tanto para desenvolver as aulas, né, o conteúdo, com a turma em geral, ele pensa em estratégias diversificadas, esse professor também tem ali, por ser especialista do componente, o domínio em conseguir pensar em estratégias diversificadas para um aluno também que tem alguma necessidade específica. E aqui o segundo aspecto é conhecer o aluno. Se a gente não conhece o aluno, a gente não consegue fazer adaptação curricular. A gente não sabe nem de onde partir para fazer uma atividade adaptada. Então, é importante o professor saber quem que é o seu aluno. E quando a gente fala em conhecer, é de fato saber, né, quais que são os interesses daquele estudante, quais que são as facilidades que ele tem, o que será que ele tem de potencial, o que será que ele sabe, né, que a gente costuma partir de onde o aluno sabe. E é importante também a gente saber quais que são as dificuldades que ele tem. Porque, às vezes, ele pode ter dificuldade na coordenação motora, dificuldade de concentração, dificuldade de socializar. É importante a gente considerar essas dificuldades, mas não focar nelas, né? Saber essas dificuldades para a gente poder saber como planejar as nossas aulas. Tá? Uma coisa muito importante, a gente está voltando agora às aulas presenciais, né? Os alunos estão retornando, e tem muitos alunos da educação especial que chegaram para a nossa rede de ensino e que os professores ainda não tiveram contato, conhece só pelo nome. Então, nesse momento de retorno, o professor procurar conhecer esse aluno, né? Já conversar com a equipe gestora, procurar saber se tem alunos que são público-alvo da educação especial na turma. Se tiver, e além disso, né, procurar conversar com os responsáveis por esse aluno para investigar mesmo, conhecer como é ele e conseguir ter, assim, mais repertório para poder trabalhar e planejar as atividades. Então, aqui eu coloquei alguns pontos importantes que quando você procura conhecer esse aluno, você precisa procurar conhecer as potencialidades dele, as dificuldades, né?
A partir daí, você consegue criar uma expectativa de aprendizagem para ele dentro das possibilidades do estudante. Às vezes, a gente tem ali alunos no ensino médio que têm um comprometimento bem significativo na deficiência, e a gente precisa considerar isso, qual que é a expectativa dentro da possibilidade daquele aluno. E aí, a partir dessa expectativa, planejar as habilidades, né? Verificar se as habilidades que você está trabalhando no seu componente com seus alunos, será que elas vão precisar ser alteradas, modificá-las, né? E aí, partir também das estratégias que você vai utilizar. Planejar as estratégias que vão conseguir contemplar essa adaptação do currículo. Pode passar. Foque nas possibilidades e não nas limitações. Isso é muito importante. Nós temos mesmo o costume, às vezes, de focar muito nas dificuldades. A gente faz isso até com a gente, né? A gente foca muito nas nossas dificuldades. Quando a gente tem um aluno da educação especial, a gente precisa sempre procurar conhecer o que aquele aluno tem de potencial. Saber o que ele sabe fazer, para a gente começar a planejar a nossa adaptação a partir daquilo que ele sabe fazer. Então, assim, é importante, sim, saber quais que são as limitações dele, até para você conseguir planejar a sua aula, evitando o máximo possível de barreiras ali que possam prejudicar a aprendizagem dele. Mas é importante focar nas possibilidades de aprendizagem desse aluno. Pode passar. Bom, então aqui são aquelas variações que eu comentei no começo, né, que são importantes de serem observadas quando nós planejamos a adaptação. O professor é especialista do componente, o professor conheceu o aluno, agora ele vai pensar num objetivo de aprendizagem para esse aluno. Tá? Então, ele precisa verificar qual que é a necessidade especial dele, focar nas potencialidades e, a partir daquele conteúdo planejado no currículo, pensar qual que é o objetivo de aprendizagem para aquele aluno. Né? E lembrando que esse objetivo ele pode variar do objetivo que é planejado para a sala. O conteúdo também. Né? A partir daquele objetivo planejado, o professor ele vai pensar no conteúdo e ele vai fazer adaptações que elas podem reduzir, diversificar ou até mesmo modificar esses conteúdos. E o professor pode priorizar um tipo de conteúdo que para aquele momento é mais significativo para aquele aluno. A aprendizagem ela tem que trazer significado para o estudante, né? E, se for o caso, até tem aqui, né, introduzir outros assuntos, outros conteúdos que vão, naquele momento, apoiar a aprendizagem. Então, o professor pode ter essa autonomia de planejar esse conteúdo sempre pensando no desenvolvimento da aprendizagem. Pode passar. As metodologias e a organização didática. Muito das adaptações curriculares envolvem a metodologia utilizada. Muitas vezes o aluno ele tem ali um comprometimento cognitivo, mas ele consegue desenvolver aquela habilidade, porém a metodologia que o professor utiliza para ele é diferente. Ou às vezes o professor vai precisar mudar a habilidade e também usar uma outra metodologia, tá? Então cada aluno ele tem uma forma diferente de aprender. Cada aluno tem um estágio de desenvolvimento, né? Normalmente os alunos que têm deficiência intelectual, eles desenvolvem mais devagar, eles aprendem mais devagar. Então, é importante o professor considerar isso. Tem aluno que tem dificuldade, por exemplo, na escrita e na leitura. Nesse caso, o professor ele vai utilizar uma metodologia diversificada, né? Ele pode trazer ali uma abordagem que vai privilegiar a oralidade. Né? Se aquele aluno ele consegue socializar de forma oral, a gente vai explorar esse lado do aluno. Tá? Pode-se introduzir atividades alternativas, modificar o grau de complexidade das atividades, selecionar diferentes materiais, considerando aí que... Débora, só um instante, por favor. Por que eu? Eu mesmo? Deu certo aí, Pedrão. Ok, Débora, pode continuar. Abrir o áudio. Abre o áudio, por favor. Ok. Ok. Bom, para finalizar aqui a metodologia, a gente precisa conhecer também qual que é o estilo de aprendizagem do nosso aluno. Saber se ele aprende numa perspectiva visual,
se ele é um aluno que aprende na perspectiva oral, se ele é um aluno sinestésico. Então, todas essas informações vão contribuir ali para a gente poder conseguir planejar as nossas adaptações. A temporalidade, que é o que eu já comentei, né? Nossos alunos, eles têm um tempo de desenvolvimento, um estágio de desenvolvimento, e é preciso considerar isso. Às vezes, não precisa fazer uma adaptação do conteúdo, só uma adaptação no tempo, né? O aluno consegue acompanhar, porém, ele é mais devagar. Tá? Então, é importante considerar sempre a temporalidade do aluno. E a avaliação, que ela deve ser sempre desenvolvida a partir daquele potencial do aluno, a partir da adaptação curricular que foi planejada para ele, e no processo, né? A avaliação dentro daquele processo e sempre aí a favor da aprendizagem. Pode passar. O anexo 3. Esse documento eu trouxe para vocês para apresentar. Acredito que alguns professores já devam conhecer, mas ele é um documento que faz parte da instrução CEGEB de 2015. Existem 3 documentos que seguem a vida escolar dos nossos alunos da educação especial, que é o anexo 1, o anexo 2 e o anexo 3. O anexo 1 e 2 eu não coloquei aqui para vocês, porque ele é específico para o atendimento educacional especializado. As professoras das salas de recurso fazem uma avaliação especializada assim que elas recebem o aluno, para poder verificar as áreas de comprometimento, as habilidades que podem ser desenvolvidas com esse estudante. E essa avaliação é feita por meio desse anexo 1. Matriculado o aluno na sala de recursos, ele tem ali um plano de atendimento individualizado, que é o nosso chamado PAI. O PAI é o anexo 2. Ele é um plano de atendimento específico também ali para a sala de recursos, tá? E o anexo 3 é o documento da sala de aula regular. Então, esses 3 documentos, eles devem ser preenchidos e acompanham a vida escolar do estudante. Então, se o aluno muda de escola, esse documento deve ir com o aluno para outra escola, porque são documentos que contribuem para um professor que recebe esse aluno poder ter acesso, fazer a leitura e conhecer mais o estudante, né? Tem informações ali valiosas que podem contribuir. Uma coisa que eu não falei ali no começo, mas é importante também, gente, quando a gente fala em conhecer o aluno, saber se o seu aluno participa da sala de recursos, né? Tem um aluno na minha sala, que é da educação especial, procura saber se ele participa da sala de recursos. Às vezes não tem sala de recursos na sua unidade, mas ele participa de uma sala de recursos mais próxima ali da unidade, em outro espaço, né? Procura saber quem que é a professora dele e pede para a coordenadora, para a equipe gestora, promover ali momentos em que vocês possam também socializar com a professora da sala de recursos que podem contribuir para esse processo aí de adaptação curricular. Esse anexo 3, então, ele é preenchido. Na instrução, eles orientam que seja preenchido semanalmente, mas a gente, na educação especial, costuma flexibilizar, porque a educação especial, ela é flexibilizada, né? Então, você faz um planejamento para o aluno que, às vezes, você prevê que ele desenvolve em uma semana, mas, dependendo do comprometimento, ele acaba levando ali 2 semanas. Então, esse período de preenchimento, ele fica mesmo para a autonomia do professor. E aqui o professor, ele descreve qual que é a expectativa de aprendizagem na aula, tá? Então, geralmente, o professor coloca a habilidade que ele está trabalhando para aquele conteúdo, para a turma em geral, e embaixo ele coloca a habilidade, que é a expectativa para o aluno que tem a deficiência. Aqui está escrito deficiência intelectual, mas na instrução CEGEB tem um anexo 3 para cada área da deficiência. E embaixo, a estratégia e a atividade que foi trabalhada para a turma em geral e a estratégia e a atividade que foi trabalhada para aquele aluno da educação especial, tá? Então, é como se fosse um planejamento mesmo da adaptação curricular para esse aluno. Aí o professor assina, tem o bichinho ali do coordenador, para poder compor o portfólio do estudante. Pode passar. Bom, então, preenchido esse anexo 3, a gente vem com a adaptação curricular na prática. Eu trouxe um exemplo para vocês de sociologia, tá? Lembrando que a adaptação ela deve ser feita pelo professor do componente, porque ele é especialista, então ele conhece o conteúdo, ele pode ter mais ali, facilidade em saber como planejar, né, e diversificar as possibilidades daquele conteúdo ser desenvolvido. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, são algumas atividades que mostram uma adaptação para um determinado aluno que eu criei aqui para vocês. Pode passar.
Bom, então o primeiro passo, né? Quem que é o aluno da educação especial? Eu convido vocês agora, que a gente não tem interação, né? Quando a gente faz assim, por vídeo, a gente não tem essa interação. Mas vocês aí que estão na escola, tenta pensar, quem que é o seu aluno? Você tem um aluno da educação especial na sua turma? Você sabe, né, se na sua turma tem um aluno da educação especial? Será que você conhece esse aluno? Às vezes a gente pergunta, quem que é o aluno? É o Marcos, até coloquei aqui, eu criei um aluno, por exemplo, é o Marcos. Mas quem que é o Marcos, né? Será que você tem conhecimento sobre ele? Pode passar, por favor. Se você só responde para mim é o Marcos e você não tem um repertório legal, você acaba não conseguindo saber de onde partir para fazer uma adaptação curricular. Agora, se você tem informação, né? Eu trouxe aqui, você, por exemplo, responde para mim, é o Marcos, que está matriculado na 2ª série do ensino médio, ele tem deficiência intelectual, é alfabetizado, mas reconhece apenas a letra bastão. Ele ainda está na fase, né, de aprendizado, é mais lento o processo de escrita. Ele ainda está aprendendo a escrever com a letra cursiva, ele participa dos atendimentos educacionais especializados na sala de recursos, é muito comunicativo, gosta muito de falar, né? Tem aluno que tem a deficiência intelectual que é muito agitado, às vezes eles não param, conversam bastante. Que é o caso do exemplo que eu coloquei aqui. Às vezes se mostra muito agitado e com muita dificuldade de concentração. Gosta muito de conversar com seus colegas, gosta de carros, super-heróis, de jogar futebol, torce pro Palmeiras, e ele gosta muito de desenhar também. Então, o professor, ele conhece, ele sabe os interesses do aluno, sabe dos gostos, sabe das dificuldades. Então, a partir dessas informações, o professor consegue planejar atividades que vão contemplar essas especificidades. Pode passar. Bom, então, pensando nesse caso que eu criei do Marcos, tá? O conteúdo trabalhado é consumo e consumismo do componente de sociologia da 2ª série, que é a construção da identidade pelos jovens. Então, lembrando lá do anexo 3 que eu mostrei para vocês, qual que é a habilidade que está sendo trabalhada para a turma em geral? Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo de massa na produção da identidade juvenil. Para esse meu aluno, ele tem bastante dificuldade, ele tem uma deficiência intelectual que já é moderada, e eu preciso considerar isso. Para ele, o que eu vou fazer? Eu vou proporcionar um momento de reflexão, né? Eu vou fazer ele refletir sobre o excesso de consumir coisas sem a necessidade, sempre levando para o contexto de vida dele. Isso é muito importante, porque traz uma aprendizagem com significado. Qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Leitura de imagens, tá? Associação de imagens, utilização de letra bastão, adequação das atividades. Então, as atividades eu vou adequar para ele, ele não vai fazer as mesmas atividades que os demais, mas o conteúdo que eu estou trabalhando é o mesmo. E eu vou aproximar o contexto ao contexto dele, né? As atividades vão estar contextualizadas ao aluno. Pode passar. Bom, então aqui a primeira atividade. Eu tenho um errinho, que está escrito atividade 2, mas foi na digitação, essa é a primeira. A construção da identidade pelos jovens. Nessa atividade, a gente trouxe algumas imagens para esse aluno, e ele precisa primeiro ter noção do muito e do pouco, né? Do excesso e do pouco. Ele não tem ainda essa noção, então a gente vai trazer esse momento de reflexão para ele começar sabendo essa noção mesmo de quantidade. Então, aqui a pergunta fala, né? Qual que é a figura que tem a maior quantidade de mercadoria? O carrinho que tem ali muitas compras ou o carrinho que tem menor, né? Então, ele menor quantidade. E aí ele vai assinalar para a gente se é a figura 1, e na pergunta B, ele vai assinalar a que tem menor quantidade. Uma coisa que é importante, a letra que eu utilizei é a letra bastão, porque ele só consegue entender esse tipo de letra, né? Então é um cuidado a mais. As imagens que eu estou utilizando nessa atividade, elas são imagens mais próximas possível da realidade. Nós, às vezes, fazemos atividades adaptadas e colocamos imagens de desenho, e a atividade ela fica muito infantilizada. E o que acontece? Os alunos negam, eles não querem fazer, porque a atividade é infantilizada. E aqui é um caso de um aluno que está no ensino médio. Então, o professor tem esse cuidado, às vezes, de colocar uma imagem, uma foto real
né, já ajuda para poder conseguir atrair a atenção desse aluno. A segunda atividade aqui, se comprarmos muitas frutas e verduras, o que pode acontecer? Então, fazer o aluno refletir, né, levando para o contexto dele. Na sua casa, se você comprar o primeiro carrinho, o que vai acontecer com todas essas frutas, né? Você acha que você vai perder todas, ou não vai perder nenhuma, ou algumas podem ficar podres, né? E aí levar para o contexto mesmo de vida da família dele. Será que a sua família vai conseguir consumir todas antes que elas estraguem? E aí, a alternativa D aqui, a questão D, classifica as compras conforme a legenda. E aí, novamente, fazer eles perceber que tipo de produto que dura menos e que dura mais, até para ele saber no momento ali da compra, né, quando que é necessário, de fato, comprar em grande quantidade. E aí ele perceber qual que tem a menor duração e a maior duração. Tá? Esse tipo de pergunta, ele não está no caderno para os demais alunos, mas são perguntas que são importantes de fazer para esse aluno conseguir construir essa reflexão sobre, de fato, o que é necessário e o que não é necessário, né? O que é excesso e o que não é excesso. Pode passar. Aqui nessa segunda atividade, que está com o mesmo errinho, né? Foi invertida ali no slide, a gente pede para o aluno observar as figuras. Novamente, eu trouxe figuras com assim, imagens reais para esse aluno. E ele tem que observar. Na imagem 1 tem uma moça com várias compras ali, ela está feliz. E na imagem 2 também tem uma moça feliz com apenas uma compra, né? E aí ele tem essa reflexão. Qual que foi a mulher que comprou mais e qual que comprou menos? Novamente, a gente vem trazendo essa reflexão para ele poder conseguir diferenciar, né, o excesso. E a pergunta, a mulher que comprou a menor quantidade de mercadorias, ela está feliz? As duas ali estão felizes, né? E aí ele consegue responder olhando a imagem, fazendo essa leitura da imagem. E por fim, uma pergunta para ele refletir também se ele acha que para sermos felizes é preciso comprar muitas coisas. E aí envolve ali todo um processo também, a gente pode dialogar com o aluno, sempre tentar puxar dele, né, aquela participação oral, lembrando que ele é bem comunicativo. Pode passar. Aí, no meio aqui da atividade, coloquei um conceito para o professor explicar para o aluno. Então, o professor trouxe toda essa reflexão para ele, né? Dos excessos, do que é necessário, do que pode estragar, sempre contextualizando para a vida do aluno. E aí, o professor explicar que consumismo é o ato de comprar muitas coisas, né? Que, em sua maioria, não são necessárias. E a diferença entre consumo e consumismo, né? Que o consumo é o ato de comprar diretamente aquilo que está relacionado à necessidade, à nossa sobrevivência. Já o consumismo é o ato de comprar muito, né? Aquilo que a gente não precisa e vai adquirindo. Então, assim, o professor procurar usar palavras claras e objetivas. Aqui eu até coloquei, ó, você compra aquilo que de fato precisa. Já quando se trata do consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. Tem alguma palavra ou outra aqui que talvez para o Marcos, que é o caso que eu criei, né, ele ainda não consiga entender. Por exemplo, essa palavra rompida, ele pode já bloquear aqui, né? Então, o professor tem um cuidado de usar uma palavra, um sinônimo que seja mais claro, mais simples e objetivo. Tá? Então, pode passar. E lembrando também que são explicações curtas, né? Às vezes vem textos muito longos que para aquele aluno, né, acaba sendo mais difícil ainda. Então, a gente poder reduzir e simplificar os textos e os conceitos que vêm junto com as atividades. E aqui agora ele vai tentar perceber, né, se esses produtos que estão dentro do carrinho, lembrando de levar para o contexto de vida dele, né, quando seu pai, sua mãe faz a compra, você acha que essas compras, elas são para o seu consumo mesmo, ou já não é necessário? Será que é consumismo? E aí o aluno vai assinalar. E as imagens, novamente, imagens reais, tá? Não são desenhos para a gente não infantilizar a atividade. Pode passar. Aí a segunda opção também de atividade, novamente, né? Essa moça já está cheia de sacolas. Embaixo tem aqui um monte de sapatos. Será que ela precisa, de fato, de tudo isso, né? E aí levantar essa reflexão com o aluno e fazer ele também dialogar. E aí ele assinala o que ele acha que é.
Pode passar. E aí, por fim, para a gente poder concluir a atividade com ele, geralmente vem nos cadernos para o aluno escrever, né, o que ele entendeu. Mas para esse aluno, como ele ainda tem uma certa dificuldade na escrita, e ele se dá muito bem com desenho, ele gosta de desenhar, a gente vai explorar isso. E aí a gente colocou aqui um espaço para ele poder desenhar. Ele vai expressar por meio do desenho o que ele entendeu por consumo e consumismo. Pode passar. Bom, então essa foi o exemplo que eu trouxe para vocês, né, de sociologia. Lembrando que os outros componentes, eles seguem o mesmo caminho, né? As dicas são as mesmas. Procurar utilizar muitas imagens. Em todas as atividades que eu ofereci para o aluno, eu coloquei imagens, porque esse apoio visual, ele é muito valioso para os nossos alunos que têm deficiência intelectual, para os nossos alunos que têm autismo. As palavras simples, palavras claras, são importantes da gente considerar também. Agora, o processo de avaliação e recuperação. Então, sempre pensando na adaptação do currículo, temos aí a avaliação do nosso aluno. Então, eu achei importante trazer para vocês essa reflexão. Coloquei aqui, né, nota 5 para alunos da educação especial. Será que é de fato isso mesmo que a gente tem que fazer? É comum, isso virou uma questão cultural, não é só na nossa diretoria de ensino, mas em muitos lugares. A gente escuta, né? Aluno da educação especial, ele é aluno de inclusão, coloca 5 para ele. Mas, gente, até que ponto esse aluno vai ser limitado a ter um 5? Né? Ele teve a oportunidade de ter ali um processo de adaptação curricular, ele teve acesso à aprendizagem. Se ele teve essa oportunidade de passar por um processo de adaptação curricular, se ele conseguiu desenvolver as aprendizagens, se ele conseguiu desenvolver aquele objetivo que foi traçado para ele lá no começo, por que não a gente dá um 10, né? Porque a nota ela é um conceito, ela faz parte do processo, a gente tem que atribuir um conceito, né? Mas por que não um 10, um 9, né? E não limitar esse aluno a uma nota 5. Pode passar. Então, esse processo de avaliação, eu coloquei aqui alguns aspectos importantes. A avaliação inclusiva, ela deve estar atrelada à especificidade do aluno. Então, assim como foi feita uma adaptação curricular para ele, a avaliação, ela também tem que estar atrelada a essa especificidade desse estudante, mediante a adaptação do currículo. E as diferentes necessidades e características que esse aluno apresenta. Essa avaliação, ela deve ser feita de acordo com as potencialidades dele. Então, lá no começo, a partir daquilo que o aluno sabia, a partir das potencialidades dele, o professor planejou e conseguiu desenvolver a adaptação curricular com o aluno. Ele vai pensar numa avaliação ao longo do processo para esse estudante. Partir do objetivo previamente estabelecido, né, como eu comentei já, e a avaliação ela deve estar a favor da aprendizagem. Isso é muito importante, né? A avaliação ela é feita ao longo do processo para o professor sempre refletir, né? Se não está dando certo, se não está funcionando, o aluno não está conseguindo desenvolver, será que aquela adaptação curricular ela conseguiu atender às especificidades daquele aluno? Ou será que eu vou ter que usar outra metodologia, adaptar alguma estratégia? Né? Então, sempre está a favor da aprendizagem, para que esse aluno consiga desenvolver. Pode passar. Então, a gente não pode esquecer, né, de considerar todas as aquisições do aluno. Aquisições, né, no caso, é o desenvolvimento mesmo desse estudante. Então, se ele conseguiu desenvolver dentro da nossa proposta, não vamos limitar esse aluno a um 5, por exemplo, né? Então, aqui coloquei alguns exemplos de como a gente pode considerar dentro das nossas avaliações. Então, por exemplo, se o aluno ele tem um déficit cognitivo, o que é importante a gente considerar? Diminuir o nível de abstração. Então, né, novamente, oferecer um recurso visual, oferecer um recurso concreto. Se a gente tem textos muito longos, procurar reduzir aquele texto, simplificar e objetivar. Para uma avaliação inclusiva, a gente deve apresentar ao aluno uma menor porção possível de conteúdos, né, principalmente de conteúdo escrito, e se atentar a tudo que possa ser um obstáculo para aquele aluno. Então, por exemplo, se o aluno, às vezes, ele não entende a letra cursiva e o professor está passando ali
na lousa com a letra cursiva, ele já vai ficar perdido, né? Aquilo ali já vai ser uma barreira. Então, assim, são cuidados que a gente tem no nosso dia a dia que vão garantir a acessibilidade. Pode passar. Aqui um exemplo, por exemplo, se o aluno for cego, a gente precisa sempre considerar se aquele aluno tem um apoio de alguém para fazer a leitura, de uma atividade que às vezes foi distribuída para a turma, e também diminuir em partes a quantidade de informações que são oferecidas, né? Talvez uma pergunta grande tenha que ser dividida em 3 partes. E quando o professor utiliza imagem, se atentar a colocar aquela imagem de forma descrita para o aluno. É aquele famoso para cego ver, que a gente vê muitas vezes em propagandas, né? Faz a descrição da imagem. Muitas vezes os alunos cegos utilizam sintetizadores de voz no computador, como, por exemplo, o DOSBox. O DOSBox, ele faz a leitura de todo o texto, mas ele não faz a leitura de imagem. Então, se o professor colocou a descrição, aquele aluno consegue ter acesso a todo o conteúdo, tá? Lembrando que, para o aluno cego, normalmente a adaptação curricular ela é de acesso, ela não é do conteúdo em si, porque o aluno não tem comprometimento cognitivo. Para o aluno surdo, eles se comunicam em Libras e eles têm um interlocutor. Tá? O interlocutor, ele pode estar junto com o aluno no momento da avaliação, fazendo a interpretação daquele conteúdo. É importante a gente saber que o aluno surdo, a língua materna dele é a Libras. Então, muitas vezes vem atividades avaliativas ali em língua portuguesa, que não é a língua desse aluno. Então, ele precisa desse apoio do interlocutor para fazer a interpretação daquele conteúdo. Então, antecipar esse material para o interlocutor de Libras já facilita também todo esse processo. Explorar recursos visuais, porque o surdo, ele aprende numa perspectiva visual. Então, são também cuidados importantes a gente tomar. Pode passar. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui a instrução CEGEB, de 14 de janeiro de 2015. Essa instrução é aquela mesma que eu comentei, que tem o anexo 3, que é o planejamento da adaptação curricular. Essa instrução, ela vem com ela dá uma explicação mesmo, sabe, sobre todos os atendimentos que é dado ao aluno da educação especial, tanto na questão da sala de recursos, quanto no ensino regular. E ela traz aqui a avaliação do aluno com deficiência na classe comum. Ela obedecerá aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da secretaria. Ela é uma instrução antiga, por isso que aqui ainda está SEE, né, não SEDUC. Ela dispõe sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da rede estadual, entretanto, deverá ter por base as adaptações curriculares que foram realizadas para o aluno. Então, eu trouxe isso aqui para fechar, para a gente refletir mesmo, que o aluno da educação especial, ele precisa ter garantido aí para ele essa adaptação curricular, e a avaliação dele deve estar atrelada a essa adaptação, tá? Então, ele tem essa participação efetiva na aprendizagem, né, por meio dessa adaptação. E aí, novamente, para falar, né, a gente acaba tendo que atribuir um conceito para esses nossos alunos, então fica mesmo essa reflexão. No momento da gente atribuir um conceito para um aluno da educação especial, observar todo o trabalho que foi feito com ele, todo o esforço do aluno, para que ele não fique limitado a ter uma nota 5, por exemplo. Bom, gente, é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma, e eu agradeço a todos pela atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, Débora. Nós também, né, a equipe de Ciências Humanas da diretoria, gostaria de agradecer muito a sua participação, né? Veio aqui colaborar imensamente, né? E como você mesma falou, a gente está aí no momento de retorno, né, dos alunos, especialmente os professores da educação, né, do ensino fundamental, anos finais, né? A gente está aí vivendo esse momento de desafio, né? Porque os professores estão recebendo alunos que vêm de um período remoto e muitos deles possuem esse laudo, possuem, né, vão ter essa necessidade de atendimento, né, especializado. E é muito importante, né, como você mesmo disse, esse olhar do professor, essa conversa com a gestão da escola, com a coordenação, para
para, de fato, saber a característica, né, do aluno que vai passar pelo atendimento especializado, né? Bom, nós tivemos várias mensagens, né, durante a sua fala, e eu vou apontar algumas aqui para vocês, e a gente tem aqui um pedido de uma professora que gostaria de interagir, né? Então, o professor Francisco, né, o professor Francisco Assis Gonçalves, né, ele colocou no chat, né, realmente muito importante ter no início do ano uma avaliação com as características desses alunos, alvos da educação especial. Em nossa escola, né, a escola Dr. Genésio, a professora da sala de recursos, né, do atendimento educacional especializado, nos põe a par dos laudos, a avaliação diagnóstica com os graus de necessidade de cada aluno com tais necessidades. Né? Parabéns, né, a Débora, parabéns a Fran. Isso nos ajuda e muito a fazer as adequações e conhecer melhor os nossos estudantes, tá? Então, esse foi o recado do professor Francisco Gonçalves. O professor Anderson, né, Anderson Pereira, deixou aí um bom dia para todos, né? E quero, nessa perspectiva, agradecer a nossa professora, né, da AEE, né, a professora Francisca, pois esse trabalho de diagnóstico e auxílio em nossa adaptação serve para orientar os professores desde o início do ano, e tem sido, né, um trabalho maravilhoso e perfeito, né, que ela tem feito com os professores aí da escola, ok? A professora Francisca, né, Francisca Maria Ribeiro de Castro, muito feliz com a participação da Débora, né, aliás, todos estamos, esclarecendo sobre educação especial e adaptação curricular. Sou professora, né, de AEE, da Escola Genésio Cândido Pereira, na Escola de São Bento, Sapucaí, ok? Bom, nós temos aqui, temos aí previsto aí o nosso tempo de interação, e a professora Andréia, ela não conseguiu participar através do chat, né? Oi, Léo. É Tiago. Tem só para não deixar passar também, vou ler rapidamente o comentário do professor Celso Marcolino da Silva, que foi o primeiro, tá? Ele dá bom dia, parabéns a Débora pela presença e esclarecimento. As adaptações são essenciais para um processo de aprendizagem com equidade. Deixo aqui minha crítica em relação às avaliações externas, AP e SD, sequências digitais, pois não levam em consideração as necessidades dos alunos da educação especial. Ok? Ok, Tiago. A professora Andréia, eu gostaria de chamar a professora, que ela falou que está sem acesso ao chat, né? A gente vai estar correndo para resolver também esse problema, né, para a próxima TPC, e ela gostaria também de deixar aqui uma colaboração. João, só mais uma breve questão. Tem alguém compartilhando a tela e acabou tirando o compartilhamento do PCNP Leonardo. Então, se puder a pessoa que está compartilhando descompartilhar, por gentileza. E, Leonardo, volta a compartilhar, por favor, o nosso material. A tela do slide de interação. Então, a professora Andréia, ela está por aí? Seja bem-vinda à nossa discussão. Eu sim. Professora Andréia? Dando? Alô? Estamos sim, professora. Sim, ok. Ok. Então, eu gostei muito da dica da professora, né? Eu, como psicopedagoga, né, trabalho também no CAPS infantil aqui de Pinda, e, assim, é de suma importância essa interação, né, das ideias dela, porque eu acho que, assim, eu estou hoje no sistema prisional, tá? Sou professora lá do sistema prisional, e nós lá dentro também temos dificuldades cognitivas, né? Então, acho que seria muito bom, Débora, assim, trocarmos experiências. Eu também participo de um grupo no Brasil a respeito disso também, de psicopedagogos, posso até te passar o contato, né? E eu recebo bastante material. Então, eu gostaria depois de ter. Eu não estou conseguindo entrar no chat para mandar perguntas, né? Então, se você depois entrar em contato comigo, com você, a gente pode estar adaptando bastante coisas aí. Bom, gostei muito, muito mesmo. Eu achei assim que nesse momento, né, a gente está vendo mesmo que estão vindo muitos alunos com dificuldades em vários âmbitos, né? E isso vai ser muito significativo.
Ok, professora. João, Oi. no último slide, eu deixei o meu e-mail, se a professora quiser anotar, depois ela manda, como ela não está conseguindo deixar no chat o contato dela, ela manda um e-mail para mim para a gente conversar. Débora. Ok, Débora. Puder Lembrando que o slide vai ser compartilhado, né, com as equipes escolares, tá? E qualquer coisa também, o núcleo pedagógico tá de portas abertas, né, para a gente receber os professores, né? A Débora também se dispõe. E essa questão de contatos, a gente tem o maior prazer de estar encaminhando e estar fazendo essa mediação, né? Então, tá aí, debora.coelho@cacau, SP.gov.br, contato, quiser falar diretamente com a PCNP Débora. Eu vi um professor tinha levantado a mão, mas acho que abaixou. Eu acredito que a gente não tenha mais nenhuma interação nesse momento, né? O professor Alexandre agradece também a participação da Débora, e realmente é uma coisa muito importante, né? A gente pensar nessa adaptação curricular, pensar nessas ações, especialmente para esse momento de retomada, para esse momento, né, em que se fala tanto, né, dos olhares, né, dos diferentes olhares que a gente precisa ter em relação aos nossos alunos, em especial, né, esses alunos que demandam de um olhar, né, como a própria Débora comentou. Não se trata de infantilizar as ações, mas sim fazer um trabalho pontual, um trabalho que colabore com o desenvolvimento, né, dessa potencialidade. Então, novamente, fica aí o nosso agradecimento para a Débora. Débora sempre muito bem disposta, bem solícita, né, em relação às demandas, né, que a gente vê aí que surgem nas escolas, né? E agradecer aos professores que participaram no chat nesse primeiro momento da nossa TPC. Agora eu gostaria de passar a palavra para o PCNP Tiago, para dar o encaminhamento da nossa TPC no nosso segundo momento. Tiago, tem a palavra. Obrigado, João. Meu profundo agradecimento também à Débora, né? Assim, de extrema importância e pertinência os estudos que ela vem desenvolvendo em torno da educação especial, a experiência que ela tem, né, com o trabalho nas escolas de educação básica, né, com o atendimento especializado. Então, faz-se de extrema importância esse diálogo, né, essa atenção mesmo para as questões das diferenças, né? Dos limites, dos distintos limites e potencialidades dos nossos jovens. Muito obrigado, viu, Débora? Eu aproveito agora, né, esse gancho desse momento, né, para conectar com esse nosso próximo momento, né, o da adaptação curricular. Agora a gente vai para o convite que a gente fez a um professor de filosofia e sociologia, né, cujo professor desenvolve um trabalho ele está aí terminando o doutoramento dele, né, escreveu, né, uma tese sobre um filósofo que incide, de certo modo, nesse assunto que a gente está tratando hoje, de forma assim exemplar e ampla demais para fomentar e alimentar o nosso diálogo, né, que é o Jacques Derrida, e é um filósofo que abrange o conhecimento filosófico, as diversas áreas de atuação e política humanas, né? Então, um filósofo que contribui de forma assim inexplicável ainda, né? Imensurável às discussões dentro do campo das áreas e dos conhecimentos humanísticos. Eu gostaria, antes de chamar o professor, que é o professor Pedro Morgado, fazer uma breve leitura aqui de um trecho, né, de um texto do Derrida, publicado no Le Monde em 2 de dezembro de 1997. O texto chama-se O Princípio da Hospitalidade. Não é um texto, perdão, mas vou ler o texto, mas é a transcrição de uma entrevista, ok? Publicada no Le Monde. O princípio da hospitalidade.
Vou fazer a leitura de uma breve consideração aqui, que eu acho que tem muito a ver com o teor desse nosso assunto de hoje e faz um gancho bacana para iniciar a fala do professor Pedro. Nem todas as éticas da hospitalidade são as mesmas, provavelmente, mas não existe cultura nem vínculo social sem um princípio de hospitalidade. Este comanda, faz mesmo desejar uma acolhida sem reserva e sem cálculo, uma exposição sem limite àquele que chega. Ora, numa comunidade cultural ou linguística, uma família, uma nação, não podem deixar de suspender ou mesmo deixar de trair o princípio da hospitalidade absoluta. Para proteger um em casa, provavelmente, assegurando o próprio e a propriedade contra a chegada ilimitada do outro, mas também para tentar tornar a acolhida efetiva, determinada, concreta, para operacionalizá-la. Daí as condições que transformam o dom em contrato, a abertura em pacto policiado. Daí os direitos e os deveres, as fronteiras, os passaportes e as portas. Daí as leis a propósito de uma imigração cujo fluxo, como se diz, precisa ser controlado. Bom, acho que dentro dessa perspectiva, né, de uma realidade contemporânea, de um mundo em plena transformação geopolítica, né, demográfica, essa ideia da hospitalidade, né, que tão bem desenvolvida pelo Derrida, ela é muito pertinente para a gente ampliar nossas discussões. A gente tem esse momento agora, né, de convite ao professor Pedro Morgado, que incide num eixo, né, de grande destaque para a formação integral do jovem, né, do currículo paulista, que é a excelência acadêmica. Né? A gente sabe que para desenvolvimento de um projeto de vida é necessário um conhecimento muito amplo e consolidado. Né? A formação do senso crítico dos nossos estudantes, ela é essencial, né, para garantir que ele desenvolva um projeto de vida com maior abertura e com um maior horizonte de possibilidades. Né? Então, a escola, para garantir, né, e os professores também, para garantirem essa formação, né, ampla, humanista do estudante, ele também, né, precisa estar em contato direto com os estudos, com a pesquisa. A excelência acadêmica do aluno depende muito da excelência acadêmica do professor. Né? Então, trazemos aqui agora o professor Pedro Morgado para que ele possa fazer uma breve explanação, né, do seu estudo, da sua tese de doutoramento, né? E sei que não vai tratar diretamente de sua tese, porém do objeto de estudo de sua tese, que é esse autor imprescindível para as nossas discussões contemporâneas sobre política, vida na Terra, né? Não mais vida nacional, porque Derrida é um autor que pensa muito nas políticas transnacionais, né? Transversalmente. Então, por gentileza, professor Pedro Morgado, sinta-se à vontade e seja muito bem-vindo. Tiago, obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Pedro, perfeitamente. Então tá jóia, obrigado. Agradeço então o Tiago pelo convite, né, para tratar aqui da filosofia do Derrida. Agradeço também o meu amigo o João, PCNP de História, e tenho certeza que o meu amigo Luiz Felipe também, PCNP de Tecnologia, tem parte nesse convite, e o professor Leonardo, que está nos auxiliando aí também. Eu sou professor, houve um pequeno detalhe aí no início da minha apresentação, me apresentaram como professor na Escola José Hilton Falcão, e tem essa confusão mesmo, eu sou, na verdade, professor da Escola Antônio Aparecido Falcão. Eram dois professores, né, irmãos, o José Hilton Falcão, mais conhecido como Kaique, a escola, né, e o Falcão, onde eu dou aula, é mais conhecido como Falquito. E também sou professor da Escola Pinto Pestana, atuo na rede estadual desde fevereiro de 2011, portanto, pouco mais de 10 anos. Bom, a proposta aqui é apresentar
o Derrida, né, nessa TPC de humanas, eu acredito que quem é da filosofia já tem um pouco mais de contato com o pensamento do Derrida, de repente até quem é de outras áreas, como, né, de letras, né, de literatura conheça também, mas quem é da história, da geografia, ou até mesmo da sociologia não tenha tido tanto contato com o Derrida. Eu vou tentar dividir minha fala aqui em 7 partes, vou tentar ser o mais breve possível. É difícil quando a gente começa a tratar de um autor que tem uma obra tão extensa como o Derrida. Se não me engano, ele publicou ele tem publicado mais de 80 livros, né, que tem muitos textos que são póstumos, né, quanto à publicação, mas eu vou começar aqui pela biografia dele. Depois vou falar, né, sobre 3 livros né, que são essenciais para pensar, são fundamentais no pensamento do Derrida. Trato depois das áreas, né, em que ele desenvolve seu pensamento. Depois tento abranger aqui alguns dos conceitos que eu acredito que são importantes para falar do Derrida. E vou mapear 2 livros, A Farmácia de Platão e Força de Lei. Eu destaco esses textos, não que sejam os mais importantes no Derrida, inclusive é impossível falar em texto mais importante no caso do Derrida. E depois também dou algumas sugestões de leituras e até mesmo curiosidades. Já falei para o Thiago, para o João e para o Leonardo, se eu me perder no tempo, fiquem à vontade para me cortar, não tem problema nenhum, tá? Que às vezes a gente se perde aqui. Com licença. Bom, com relação à biografia, então, o Derrida ele nasceu em 1930 em Albiar, na Argélia. Então, a Argélia ela era uma colônia francesa ainda no início do século XX, né? Ele vem de uma família judaica e isso vai ter toda uma consequência no pensamento dele, até mesmo com relação aos autores que ele vai ler e com quem ele vai entrar em contato, como vai ser, né, o caso do mais conhecido, com o professor, filósofo, pensador Emmanuel Levinas. Com 19 anos ele se muda para a França e antes mesmo disso ele já gostava de ler os clássicos da literatura e também da filosofia na sua juventude. Quando ele vai para a França, ele entra então mais em contato com o que está sendo estudado na França, e ele sofre toda uma relação de preconceito, né? Essa expressão que está aí, pied noir, é uma expressão que os franceses usavam em relação àqueles que eram considerados cidadãos franceses, mas não naturais da França, não eram nativos, né? A expressão a gente traduz como pés negros, né? Pé negro. Então, são os cidadãos norte-africanos né, das colônias francesas que vão morar na França. Então, tem toda uma relação de preconceito, isso também vai incidir no pensamento do Derrida. Ele lê os clássicos, né, como os franceses faziam, porém, ele tem um interesse especial por Martin Heidegger, filósofo alemão do início do século XX, e também por Nietzsche, um filósofo também alemão do final do século XIX. Tá? E depois ele se aproxima não só do pensamento de autores, né, franceses como Foucault, Althusser, Levinas e Lacan, mas ele se torna mesmo amigo, principalmente de Althusser, de Levinas, de Foucault e de Lacan, um pouco menos, né, de Lacan, ele tem um certo distanciamento, mas depois ele escreve bastante sobre Lacan. Isso já demonstra também a quantidade de temas em que o Derrida abrange, né, ao longo da trajetória acadêmica dele. E também é importante falar que o Derrida ele não deu aula somente na França, ele foi muito conhecido nos Estados Unidos, nas universidades norte-americanas. E isso não se deu nos cursos de filosofia, né? Ele foi muito mais recebido e acolhido nos cursos de literatura e de crítica literária. Inclusive, o próprio Derrida, ele retoma isso posteriormente, né, ao longo da vida dele, porque ele foi recebido já nos anos 70 nos Estados Unidos como uma crítica, né, como um autor que é capaz de produzir uma crítica literária. E o Derrida depois vai sempre reiterar que não é bem isso, a desconstrução, né? A gente já pode passar um slide, por favor. A desconstrução, que é um tema muito caro ao Derrida, ela não é exatamente uma crítica literária. Bom, vou falar aqui então dos primeiros livros que o Derrida tem publicado. Esses 3 livros saíram em 1967, né, A Voz e o Fenômeno, a Gramatologia, a Escritura e a Diferença. Bom,
Na verdade, alguns desses textos ele já tinha publicado antes em revistas acadêmicas, né, de filosofia, e ele já tinha até apresentado alguns desses textos, mas em formato de livro sai mesmo em 67, e os três de uma vez. Isso é muito interessante porque marca o início desse percurso derridiano, vamos chamar assim. No caso da Voz e o Fenômeno, o que o Derrida vai discutir é uma discussão com o Edmund Husserl, né, que é praticamente o pai da filosofia fenomenológica ou da fenomenologia no século XX. O que o Derrida põe em questão é aquilo que ele tem uma tese que ele diz, então, que a história do pensamento ocidental, e não simplesmente da filosofia, mas a história do pensamento, ela é voltada para um privilégio da voz. Então, ele busca isso desde o Platão, ele vai ler Platão, ele vai ler depois Jean-Jacques Rousseau, ele vai ler Lévi-Strauss, ele vai ler o próprio Husserl, né? E nessas três obras isso aparece, o Husserl mais no caso da Voz e o Fenômeno, depois na Escritura e a Diferença, em que ele diz que na história do pensamento existe um privilégio da voz, um privilégio da foné, tanto que a linguagem escrita ocidental é a língua escrita, né? Ela é fonética. Então, ele parte de um pressuposto, então, de que a verdade, ela, né, ela está na ideia, e a voz, ela já começa a se distanciar da verdade, e a escrita já é um distanciamento maior ainda, né? Então, a voz já é um primeiro afastamento da verdade, e a escrita maior ainda. Então, haveria, né, segundo Derrida, uma presença si da consciência que passa a ser ameaçada pela escrita. Então, essa discussão que ele faz na Voz do Fenômeno, na gramatologia também ele já tem discussões sobre etnocentrismo, sobre o logocentrismo, uma tese derridiana também, né, que põe o logos no centro, ou seja, a fala também, e o fonocentrismo. Então, na escritura e a diferença, a mesma questão, é uma discussão que o Derrida, são várias discussões, na verdade, que o Derrida põe a história da filosofia, conceitos da filosofia que passam a ser clássicos já e sedimentados ao longo da tradição, que ele vai discutir nessas três primeiras obras. A gente pode passar, por favor, para o próximo slide. Bom, aqui eu procuro mostrar algumas das áreas, né, que o Derrida permeia aí seu pensamento. Na literatura, por exemplo, em que ele trata de Barthes, de Melville, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Proust, então a gente vê que ele lê autores clássicos da literatura e ele consegue entremear isso com um pensamento, inclusive com um pensamento filosófico, né? Na fenomenologia, eu já citei aqui o Husserl, ele lê também o Merleau-Ponty, mas principalmente o Heidegger. Aliás, ele traduziu um livro do Husserl, antes dele publicar esses textos que eu acabei de apresentar, ele traduziu A Origem da Geometria, né, que é um livro curtinho do Husserl, mas foi onde ele se impôs na Academia Francesa, foi justamente, acho que em 62 ou 63, mais ou menos, que ele publica essa tradução do Husserl. Na história da filosofia, Derrida é leitor de Aristóteles, de Platão, de Rousseau, como eu já falei. No caso da metafísica, da subjetividade, né, a gente tem as leituras que ele faz de Descartes e de Foucault. No caso do Foucault, por exemplo, que Derrida lê o texto História da Loucura, e que é um texto em que o Foucault faz uma crítica ao Descartes. O Foucault ele fala que Descartes ele faz parte dessa teoria moderna da exclusão, né, do louco, a exclusão do louco mediante um privilégio da racionalidade. Foucault, então, ele fala que na Idade Média quem eram os excluídos eram os leprosos, né? E com o advento da racionalidade moderna, quem passa a ser excluído é o louco, que ele vai ser marginalizado, ele vai ser preso, vai ser colocado em instituições, né, que são consideradas instituições, né, como para loucos, sanatórios, enfim. E o Derrida vai desconstruir essa leitura do Foucault e vai dizer que, na verdade, o Descartes não queria dizer exatamente isso. No caso da psicanálise, o Derrida leu Freud e posteriormente o Lacan, né, porque o Lacan é contemporâneo de Derrida. Na antropologia, uma discussão também com Lévi-Strauss.
essas discussões são interessantes porque o próprio Lévi-Strauss depois vai ler o Derrida e vai criticar o Derrida. Na política, ele lê Marx, lê Carl Schmitt. No caso do Carl Schmitt, é muito interessante porque é um autor que o Derrida ele diz que o Carl Schmitt ele era um autor de praticamente extrema-direita. Ele se associou com o nazismo e foi preso por conta disso. Mas o Derrida ele vai dizer que muitos teóricos da esquerda também, da extrema esquerda, se apropriam de temas do Schmitt e o Derrida ele enxerga problemas aí. No caso do direito, a gente tem também as leituras, as discussões do Derrida com o Walter Benjamin, que é um livro que eu vou falar daqui a pouco aqui, que é o Força de Lei. Também discussões com Habermas, né? E ele trata também do caso do racismo, ele fala de Mandela, ele falava do Mandela no início dos anos 80, quando o Mandela ainda estava preso, quando ainda não tinha, né, acabado o apartheid na África do Sul. Na linguagem também, ele discute com Austin, com Searle, né, a questão daquelas questões da teoria dos atos de fala, dos atos performativos, né, da linguagem constatativa, enfim. Na ética também, ele discute com Emmanuel Levinas e com Kierkegaard. São textos muito interessantes, que inclusive tem um amigo, o Rômulo, né, que também é professor de filosofia, que estuda o Levinas. Desculpa. Inclusive ele me fala, né, que eu não sabia disso, que o Levinas ele vai ler a leitura do Derrida sobre ele mesmo e ele passa a modificar algumas coisas. Então é interessante a gente perceber essa dinâmica dessa troca de experiência. Acho que é isso que é a importância da gente, né, discutir esses autores, o pensamento desses autores. E no caso do Kierkegaard também, o Derrida ele lê principalmente um texto chamado Temor e Tremor, em que o Kierkegaard ele trata do sacrifício de Isaac, né, por Abraão, que não chega a ser exatamente sacrificado, mas que é uma discussão sobre ética, né, e, enfim, a gente poderia falar da arte, da arquitetura, de religiosidade, né, ele tem texto, por exemplo, chamado Fé e Saber, e são muitas áreas para a gente ver, né, por onde o autor Jacques Derrida ele passa. Pode passar para frente, por favor? Bom, o conceito de desconstrução, um conceito assim que a gente pode colocar no coração do pensamento derridiano, né? A gente parte do pressuposto, então, de que algo foi construído, se algo são os conceitos que foram sedimentados, né? Tem toda uma semântica na história do Ocidente que foram ficando sedimentados por várias camadas. Esses conceitos eles foram sendo assimilados por pensadores diferentes, enfim. E o Derrida acredita que é importante fazer a desconstrução, então, desses conceitos que foram construídos ao longo da história do pensamento ocidental. O Derrida ele se apoia num texto do Heidegger, né? O Heidegger ele usa a palavra destruction, né, lá no alemão, não sei pronunciar muito bem aqui, mas ele usa o destruction, que é traduzido para o francês, daria algo como destruição, e Derrida diz que não é bem essa ideia, né, de destruir, né, a história do pensamento, mas você tem que desconstruir, né, não de forma arbitrária, mas de uma forma consistente, que você possa realmente ver o que aqueles conceitos tem, né, a apresentar para o pensamento, como que eles podem ser repensados, né? Então, nesse sentido da desconstrução. A diferença que é um conceito que fica bastante complicado de traduzir, porque, na verdade, esse A que aparece aí, ele não existe na língua francesa, ele é um E, então, é diferença escrito com E. O que o Derrida quer mostrar, aquilo que eu tinha falado agora há pouco sobre o privilégio da voz em relação à escrita, é justamente uma marca escrita que ela subverte esse privilégio, porque o francês, quando ele lê diferentes com A em vez de E, ele vai pronunciar da mesma forma, porém, na escrita, né, dita né, tradicional, ela está errado. Mas na verdade, uma marca que o Derrida quer justamente provocar isso, né, que a escrita ela tem formas, né, de pensamento que na voz não consegue dar conta, né? Então, aliás, também ele tira essa expressão do latim. Então, diferença, ele tem um sentido de diferenciar, como a gente tem, né, na língua portuguesa, mas tem um sentido também de diferir, de remeter para o futuro. Então, a carga semântica dessa palavra diferença, ela é muito ampla. Entra também a questão dos indecidíveis. Indecidíveis são conceitos que o Derrida diz que não são exatamente conceitos, porque eles não podem ser muito bem definidos, colocados numa caixinha, engavetado, né? Quando eu precisar, eu vou lá, eu busco esse conceito
ele está pronto, ele está definido. O Derrida diz que existem quase conceitos, não são exatamente conceitos, são termos, são noções que eles têm problemas, que eles são problemas que são paradoxais. É o caso, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, do fármaco, que ele tem pelo menos dois sentidos. Se você atribui um peso maior num sentido, você perde o outro, né, você está cometendo um problema ali. O conceito de aporia é um conceito grego, na verdade, né, que o Derrida utiliza. Né? Aporia, a gente tem um prefixo de negação, que é o a, e poria vem de poros, que significa saída. Né? O Aristóteles usava essa expressão para ele se referir né, a estudos que ele fazia, e chegava no momento em que ele dizia que ali ele encontrava uma dificuldade que ele não conseguia resolver. Então, essa dificuldade era a aporia, ou seja, não tem saída. O Derrida ele subverte esse sentido da aporia. Ele diz que a aporia é justamente aquele momento em que o pensamento tem que se deter. É justamente ali que você tem que parar e analisar e fazer uma experiência, né, daquilo que é impossível, daquilo que parece impossível. É ali que precisa ser realmente feita uma experiência no pensamento. A professora Débora falou agora um pouco sobre espectro, achei interessante, né? Ela fala que o espectro, aquilo que se manifesta de diversas formas, e o Derrida ele usa, né, esse termo espectro. Ele tem um livro muito conhecido chamado Espectro de Marx, que ele escreve depois da queda do Muro de Berlim, que tem toda aquela ideia de que é o fim do comunismo, e que, enfim, né, é o sonho agora né, das liberdades democráticas e do capitalismo, né? E o Derrida ele escreve o Espectros de Marx para dizer que não é bem assim. E ele pega dois textos para falar do que é o espectro, né? O espectro ele aparece também, ele se manifesta trazendo alguma ordem. Ele faz uma espécie, vamos dizer que uma comparação, né? Ele pega o Manifesto Comunista do Marx, né? O Manifesto Comunista, o Marx ele começa dizendo, né? Um espectro ronda a Europa. Né, é o espectro do comunismo. E ele pega também um texto do Shakespeare, que é né, um dos mais famosos, talvez, é o Hamlet, né, em que o pai, né, o rei que morreu, ele dá uma ordem ao filho também, né? Fala, sou o fantasma do seu pai, né? Você precisa me vingar. Então, o Derrida ele constrói toda a narrativa a partir de uma fantasmatologia que ele chama, né? Uma presença que não é exatamente uma presença, mas que está aí, né? Enfim, tem também o conceito de alteridade, que remete à questão do outro, remete a uma questão justamente de respeito, né? De respeito ao outro. Ele utiliza expressões como o absolutamente o outro, que pode ser qualquer outro. Ele fala de uma alteridade que não é necessariamente uma alteridade humana, pode ser uma alteridade não humana, pode ser um animal, por exemplo, como ele trata num livro dele também, que é chamado O Animal que Logo Sou, né? A ideia de condicional e incondicional, ele aplica isso a vários conceitos de responsabilidade, hospitalidade, perdão. Ele trata desses temas na década de 90, principalmente, quando ele dá vários seminários, são intitulados, todos eles ele abrange como seminários que ele chama de questões de responsabilidade. Então ele fala de uma responsabilidade que é condicional, ou uma hospitalidade, um perdão que é condicional, porque eles estão condicionados por uma relação de troca. E o Thiago leu agora há pouco um texto, né, que foi publicado no Le Monde, uma entrevista, né, do Derrida, que ele fala exatamente sobre essa ideia da hospitalidade. E o Derrida ele fala também do incondicional, então um perdão incondicional, um perdão que não espera ele nem espera, né, um pedido de perdão, ele já perdoa, ou uma hospitalidade que nem espera, ele já acolhe, uma responsabilidade também que não impõe condições. Pode passar, por favor. No caso da farmácia de Platão, um texto que foi publicado pelo Derrida em 1972, é um livro lá, Disseminação, a gente pode traduzir por a disseminação. Só para eu saber aqui quanto tempo que eu tenho mais ou menos, se alguém puder me dizer, que eu já nem sei quanto tempo eu falei. Agora são 11h21, né? Nossa TPC acaba 11h30. Então, assim, né, se você quiser... infelizmente, né, estava até conversando aqui com os colegas no WhatsApp, essa TPC tinha que durar 4 horas, essa de hoje, para ela ser razoável. Mas daí, se você, né, conseguir, a sua fala está vindo assim, de forma muito boa, excelente mesmo. Gostaria de te ouvir muito mais, mas se você puder, né, encaminhar para um desfecho, aí a gente aproveita um tempo para interagir. Obrigado.
Tá ótimo, Thiago. Desculpa, realmente a gente vai se perdendo aqui, né? Mas, enfim, eu vou só apresentar aqui, então, esses textos do Derrida, passar rapidamente. Farmácia de Platão, o próprio nome diz, o Derrida vai fazer uma discussão a partir de um livro do Platão, que é o Fedro. Ele trata da questão da mitologia. É interessante essa interação da filosofia com a mitologia. Disse aquela ideia de que o mito não contribui para o pensamento racional, que é uma grande mentira. Ele trata do conceito de fármaco, para resumir aqui. O fármaco é um conceito que os gregos já usavam, não era um filosofema, ele se torna um filosofema, ele vai para a filosofia, porque é uma palavra que a gente usa até hoje, na própria língua portuguesa, farmácia, né, onde se vende remédio, o remédio é uma droga, então, né, ou seja, você tem uma espécie de não só de duplo sentido, né, mas de polos que são opostos, e você não pode simplesmente negar um ou outro, tá? É o caso do fármaco. Pode passar, por favor. Depois a gente tem também Força de Lei, um texto que ele abre para essa discussão sobre o direito, a relação entre direito e justiça, onde tem essas duas frases muito marcantes na desconstrução do Derrida, em que ele diz que a desconstrução é a justiça, e que ele fala que a justiça é indesconstrutível, ou seja, ele fala que o direito ele pode existir, por exemplo, leis que não são justas. Então, a justiça ela serve como uma ideia. Um autor que leu Derrida, que é David Spinet, ele fala que o Derrida ele mantém a ideia de justiça não como uma ideia reguladora no sentido kantiano, mas como uma ideia desreguladora do direito. Então, acho isso bastante interessante. Pode passar, por favor. São 3 sugestões de leitura. Já saliento aqui que preciso ter um pouco de cuidado com a leitura dessas traduções, principalmente essa primeira, que é Dia que é Amanhã. No entanto, muita gente às vezes me pergunta qual texto ler do Derrida para entrar no pensamento do Derrida, porque aqueles 3 primeiros são muito difíceis e tal. Eu sugiro começar por esses aí, de que amanhã são diálogos do Derrida com Elizabeth Roudinesco, são entrevistas. Aliás, muitos textos do Derrida são entrevistas. Mas é um texto muito fluido, tem muitos assuntos sobre liberdade, sobre xenofobia, feminismo, muitos assuntos interessantes. A Besta Soberana, um livro mais voltado para a política, tá? E Filosofia em Tempo de Terror, que é também um livro interessante e muito atual. A gente está vendo o que está acontecendo, né, no Afeganistão, né, com a saída dos norte-americanos do Afeganistão, e o Derrida já tratava disso, dessa questão da influência, né, do poder de influência norte-americano no mundo, né, não só no mundo ocidental, e como que ele consegue interferir em instâncias internacionais como a ONU, né, e causar todos esses problemas. Aliás, o Derrida já falava isso, que quem provocou o Talibã, quem provocou, né, quem construiu a ideia de um Bin Laden foi os Estados Unidos. Bin Laden viveu nos Estados Unidos, então ele fala disso, e tem o Habermas nesse livro também. Pode passar, por favor. Bom, enfim, outra sugestão de leitura para quem quer conhecer um pouco do Derrida é essa biografia do Benoit Peters. Ela é extensa e bastante interessante porque ela segue uma ordem bem cronológica, leitura bem fluida, bem gostosa de fazer também. Pode passar o último slide. Trouxe algumas curiosidades sobre o Derrida, né? Os slides vão ficar disponíveis aí, como o Thiago bem disse, e também fico à disposição de quem quiser depois, né, discutir sobre o Derrida. Quem sou eu, longe da pretensão de exaurir um pensador aí tão amplo como o Derrida, mas enfim, espero ter dado essa contribuição para essa PCNP, para os colegas aí, e agradeço mais uma vez o convite. Ô Pedro, a gente que agradece, viu? É muito oportuno mesmo, a gente nem imaginava, mas o quanto que ia ser profícua, né, essa sequência da TPC, né, com a fala da Débora e na sequência a sua. A gente, no planejamento dela, a gente não tinha ainda essa dimensão, né, do quanto uma fala iria se correlacionar com a outra e de uma forma assim muito abrangente, né? Porque são realmente linhas aí de estudo e conhecimento que ambos apresentaram, que trafegam por áreas de produção de conhecimento acadêmicas, né, bem distintas. Porém, vejam só como que essas fronteiras elas são transpassadas, né, pela escrita, pela fala, que é algo muito caro a Derrida, né, a voz e a escrita, como o Pedro já apresentou. E nesse sentido, né, tem alguns comentários ali no chat que você vai poder acompanhar logo mais, mas eu gostaria só de lançar uma breve provocação para você, que a gente tem um tempo bem curto aqui para terminar, acho que nem dá para você
explanar, né, sobre essa provocação, mas fica aí também com uma abertura para a gente seguir em diálogo, né? E queria só antes, né, primeiramente, dizer que o João vai disponibilizar, já o nosso PCNP João, vai disponibilizar no chat aqui da reunião o link para o registro de participação, né, de todos, porque aí a gente pode disponibilizar o registro de presença e seguir um pouco além do nosso tempo estabelecido, que é 11h30. Quem quiser permanecer nessa sala, fica o convite, está aberto, né? Mas sabemos que muitos têm o horário aí bem em cima, né? Então precisam sair neste momento para já ir para um outro compromisso, não há problema, tá? A gente sempre tem até 15, 20 minutos após a TPC para permanecer aqui, então tranquilo. Né? Então, gostaria só, né, de situar de volta aqui, porque tem uma professora que ela não conseguiu participação no chat hoje, e inclusive ela depois participou da interação com a Débora, que é a professora Andréia, né? Como ela já relatou, ela trabalha no CAPSI, né? Ela trabalha no sistema prisional, e ela vem desenvolvendo um estudo, ela me informou aqui durante a nossa reunião, em psicanálise, né? Falou em Lacan, né? E eu pensei já logo o quanto que Lacan é importantíssimo também para a formação do Derrida, né? Dentre vários autores e teorias de campos de conhecimento e áreas de conhecimentos mais distintos, como o Pedro já apresentou, né? Mas eu tomo aqui a partir então da fala dela, sempre numa tentativa, num ensaio, né? De tocar e me encontrar com a fala de um e de outro, né, a respeito da linguagem, né, que o Pedro mostrou o quanto que o conceito, por exemplo, de difference, que é um conceito que está lá naquele início heterotópico, né, heterogenético ali da obra do Derrida, que, como o Pedro mostrou, ele surge, né, na sua carreira ali de publicações, né, de uma biografia tão extensa, né, cerca de 80 livros, mas ele surge já com 3 livros no mesmo ano, né? Então, como que é um autor de diversas vozes, né? E de uma pluralidade de escrita já ali, já desde o início do seu projeto, né? Ele além de defender, né? E esboçar toda uma teoria da diferença aí com a sua filosofia, ele faz também essa diferença no seu projeto de vida ali, né? E na sua forma de escrever o seu projeto. Então, a linguagem, né, como o Pedro disse ali logo no começo, né, o conceito de difference, ele implica essa concepção de que a linguagem falada ela pode esconder vários traços que a linguagem escrita revela, né? Então, pronunciar différence seria a diferença mesmo em francês, porém contém ali aquele elemento que detona, né, assim, o termo, só a introdução do elemento a, que ele cria dali um conceito complexo de diferença com errância, né? A diferença é essa errância que a relação entre a fala e a escrita na linguagem proporciona, né? Então, nós nunca estamos num mesmo lugar quando falamos e escrevemos ao mesmo tempo, e nós estamos permanentemente nos comunicando assim, pela fala e pela escrita, né? E Lacan, ele é um autor essencial para isso, né? Porque é um autor que freudiano, mas que vai dar grande importância para a escrita, né? E para as modulações do significante. Ele pensa também o outro, né, como uma experiência radical e única, assim como o Derrida vai considerar ali, o Pedro já falou, né, o outro como o absolutamente outro, seja o outro humano, seja o outro animal, como está num dos últimos livros do Derrida, que é O Animal que Logo Sou, né, um livro assim, extremamente interessante para pensar a questão da escrita autobiográfica hoje, né, que animal é esse que pensa, fala e escreve, né? Então, o absolutamente outro, que é o outro, essa alteridade radical, né? Nesse sentido, que o Derrida traz e trabalha tão bem e abre muitas perspectivas aí nos estudos culturais, né? Contemporâneos, eu pensando na alteridade, né? E trazendo a ideia da hospitalidade, do acolhimento, que já que a gente está tratando, né? Da educação dos jovens, né?
eu trago a provocação, então, após os preâmbulos e introduções. Como acolher o absolutamente outro? Né? Quais são os critérios de hospitalidade que desenvolvemos, né, enquanto professores, educadores, escolas, instituições de educação, para potencializar as singularidades do outro em sua alteridade radical? Né? Então, fica aí essa provocação, que eu sei que não tem uma resposta, mas é uma provocação, um estímulo aí para a gente refletir a nossa prática, né, o nosso, articularmos e acessarmos nossos conhecimentos para expandirmos ao máximo a nossa performance aí enquanto educadores. Tá? Mas eu lanço essa provocação, se o Pedro quiser falar um pouco, tá? Agradeço, viu, Pedro? É um imenso prazer. Claro, agradeço a questão, Thiago. É uma baita provocação, porque, na verdade, o Derrida ele diz que o erro ele segue junto com o risco de você dizer alguma coisa e tudo que você diz está arriscado a errar, né? Mas que é importante correr esse risco. E ele nunca vai dar uma resposta definitiva, né, sobre como deve ser uma hospitalidade, ainda mais no caso de uma singularidade que você está colocando. É, inclusive, ele fala que existe esse problema, essa antinomia, né, de você ter que responder a uma hospitalidade absoluta e, ao mesmo tempo, a uma hospitalidade que é condicionada também, porque nós estamos dentro de uma estrutura, né, que é a instituição, que é a educação, né? Então, nós temos que pensar que estamos dentro dessa estrutura. O que a gente deve seguir, o que a gente não pode fazer, enfim, a gente tem orientações, a gente tem nortes, né? Sinceramente, eu não saberia dizer quais critérios de hospitalidade. Acho que isso a gente aprende, por exemplo, quando a gente está naquela questão de chão de sala mesmo, e que a gente vai ver, que a gente vai ao encontro do outro, né? Que pode ser um absolutamente outro, que eu não sei quem é esse outro, né? E que na teoria derridiana, né, ele diz que essa hospitalidade absoluta é a recepção do outro enquanto outro. Então, é, essa, para usar um termo que você falou do Derrida, é isso mesmo, é uma abertura, né? É romper os limites, né, de qualquer hospitalidade já pressuposta e tentar entender, tentar acolher, tentar ver o que é, né? Não só o que é possível, e o Derrida fala de uma impossibilidade, é você pensar o que é o impossível. Né? As rupturas, elas acontecem nos momentos em que você rompe o possível, né? Se você ficar só na lógica do possível, você não tem nada de diferente, não existe a diferença, né? E a diferença, aliás, né, é, a terminação, né, Hans, o Anse, né, em francês, ela trabalha com aquela ideia de voz passiva e ativa, ela não é nem passiva nem ativa, né? Então, são esses momentos de descoberta mesmo, né? Em que se dá ali, né? E a gente, é claro, como a professora Débora falou muito bem, a gente já tem que ter preparado também alguma coisa, a gente, né, cada professor em sua área já deve ter um preparo, pelo menos né, da sua área específica, e depois tentar tratar, porque são várias diferenças, né? Ela mesma, por exemplo, ela veio falar aqui sobre né, a questão das deficiências, são várias formas de deficiência, né, que se manifestam. E, por exemplo, eu tenho na escola Pinto Pestana, a gente tem diversos casos, né? A gente tem aluno com síndrome de Down, a gente tem aluno que é surdo. Então, e assim, eu converso com o professor Celso, que não sei se foi ele que colocou uma mensagem no chat aqui agora há pouco, dessa dificuldade que a gente tem de fazer esse acolhimento. E é uma dificuldade, assim, que a gente tem que aprender, né, a tentar fazer esse acolhimento e estar aberto a esse aprendizado. Então, eu gostei. Aliás, eu até queria falar aqui para você, porque vocês leram no formulário da outra vez que eu escrevi sobre filosofia contemporânea, eu ia falar exatamente sobre esse tema também, do tema da aprendizagem, né, para a gente ter uma formação, assim, e aprofundando essa formação com relação, né, a alunos especiais. Foi, assim, como você falou, cara, foi assim, uma conjugação assim, de questões que também, para mim, foram muito, muito gratificantes, muito importantes, cara. Enfim, Pô, que bom. não sei se respondi de alguma forma para você, mas... Excelente, viu? Assim, é isso. O diálogo, ele, né, realmente, não haveria uma resposta, ainda mais se tratando de um pensamento
que trabalha com as aporias, né? Mas não se encerra numa resposta agônica, né? Muito pelo contrário, né? A agonística no Derrida é permanente, essa inquietação, né? É um pensamento inquieto, incansável, que se abre mesmo para essa eu vi como o impossível, né? Então, achei excelente, mas a provocação ela tinha mesmo essa intenção, porque nós estamos atuando, né, num espaço estatal, né, num espaço que tem suas determinações, seus limites, suas fronteiras bem determinadas, né? Onde existem técnicas e conhecimento técnico para realizar esse acolhimento, conduzir, né, o trabalho com as habilidades, até um excesso, né, técnico de condução da educação. Porém, eu quero só pegar aqui a fala do professor Alexandre, que comentou, o conhecimento acadêmico é fundamental para acolher com humildade os alunos, né? Daí ele fala de mestrado, doutorado ali, mas Tiago, o professor Alexandre, acho que ele continua com a gente, né, nesse momento. A gente sabe que já extrapolou o nosso tempo e ele realmente deixou bastante contribuição no nosso chat relacionado à fala do Pedro, relacionado também às coisas que a Débora falou. Então, também a gente vai estar encaminhando para você os apontamentos, né, as coisas do professor Alexandre, não sei se você o conhece, Alexandre Pereira, e também fica o convite, se ele quiser. A gente sabe que passou o tempo, mas a gente está aqui agora no espaço, a gente está aqui, né, para esse diálogo mesmo. Para esse diálogo. E essa provocação, inclusive, então, eu acho que é isso, né? Seguindo essa conversa, o Pedro falou, não existe uma resposta, né, definitiva, mas a abertura. Eu acho que conjuga com a fala aí do professor Alexander, porque o conhecimento, né, de uma certa forma, ele proporciona também essa humildade, mas isso eu digo, não é só o conhecimento, é um excesso de conhecimento mesmo que a gente precisa trabalhar em nós, né, permanentemente, né? O Derrida é um exemplo mesmo, porque é essa figura em constante contato com as diferentes áreas de conhecimento, leituras, pesquisas, né? Então, esse excesso de conhecimento pode contribuir, porque o pouco de conhecimento, às vezes, pode gerar o fanatismo também, né? As ações mais endurecidas, né? E aquela pretensão arrogante, né, de um conhecimento extremamente limitado e que quer se universalizar, se generalizar, né? Então, o excesso de técnicas que nós temos para conceber e acolher esses alunos, às vezes ele pode também suprimir, sufocar esses alunos, né? A professora Andréa, que comentou, ela disse que tem observado muito aumento de casos, né, de alunos se automutilando, né? Eu acompanho a rede protetiva de Pinda há 3 anos, vejo que isso vem crescendo muito mesmo. Então, essa asfixia não é algo que se dá só agora com a pandemia, né? Mas talvez por esse conhecimento que sufoca, né? Que não fura a bolha, né? E que sufoca pelo excesso de esquemas, né? Não cria essa abertura, que eu acho que é fundamental que o Pedro falou, e que não o conhecimento, a gente é uma água mole mesmo, vai batendo, perfurando essas barreiras, essas pedrarias aí, né? Das imposições, dos despotismos inúmeros aí, né? O que a gente se depara atualmente, né? De linguagem enrijecida, né? Que toma um fragmento de conhecimento para tentar absolutizá-lo, né? Então, eu acho que nós temos várias técnicas para acolher esses alunos, mas não há uma receita, porque cada um é um absolutamente outro, né? Não existe um autista que seja idêntico ao outro, né? Porque é uma experiência singular. Então, essa abertura, essa percepção, essa atenção, aferir essa sensibilidade, né, nossa, enquanto educador, não é algo que se faz da noite para o dia e nem lendo um esquema de acolhimento, né, mas é algo que tem que ser trabalhado em nós. E isso condiz com a excelência acadêmica, né, onde a pesquisa e a vida têm que estar em extrema sintonia, né, não se pesquisa apenas para ter títulos, né, mas para transformar a si mesmo, né, e quem sabe, de alguma forma, contribuir um pouco para as transformações do mundo, né? Então, agradeço, viu, Pedro, imensamente, essa abertura que a gente precisa, né, na educação, e gostaria de ver se o professor Alexander quer comentar, falar algo, dialogar conosco aqui, ou qualquer outro professor que está presente aqui na nossa sala ainda.
Obrigado demais, agradeço a todos os participantes da nossa ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de hoje, né? Sei que muitos já saíram, mas esse vídeo está sendo gravado. Eu vou interromper a gravação aqui agora, mas a gente pode permanecer nessa sala. Muito obrigado. Bom, o professor Fernando Oliveira, ele